Hoje nós estamos aqui com o nosso queridíssimo Genilson Moraes, contador e advogado, e que a partir de agora bate um papo com a gente com Contabilizando. Patrocínio Contade, gestão contábil e tributária. Este quadro maravilhoso que nós temos com o nosso querido Genilson Moraes é um quadro fantástico. Você que está acompanhando a gente agora no programa, presta atenção. Olha ele aqui, bom dia todo especial para você, Genilson. Bom dia, Vanusa. Eu quero falar para você que está assistindo o nosso programa e que está acompanhando a gente. Pronto. Esse quadro, ele é importantíssimo. Primeiro, porque todo ano, nós estávamos agora há pouco falando sobre esse assunto. Todo ano existe uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem como elas devem valorizar o imposto de renda, como elas podem crescer na vida delas com o imposto de renda. De que forma? Você quer crescer ou você quer ficar ali, no mesmo ponto e não quer avançar? E é importante a gente falar sobre esse assunto porque parece que as pessoas colocam no cérebro uma dificuldade muito grande de entender o que é crescimento, o que é responsabilidade, o que fica para você e o que você tem que se responsabilizar em entregar. E a gente sabe que a economia do Brasil, ela funciona desta forma. E cada um fazendo sua parte, com certeza você vai estar tranquilo, sabendo que o que você tinha que fazer foi feito e que você está com tudo em ordem. O que tem para você ter em suas mãos é o que vai fazer você crescer. E se você quer crescer, você tem que entender que, obviamente, você vai ter que deixar algo. Porém, é mínimo. E esse mínimo, ele se torna mínimo, por quê? Porque se você cresce muito, você não tem que olhar para o pequeno, você tem que olhar para o que está grande e o que está sendo crescimento na sua vida. É ter uma mente mais expansiva, né? Pra gente não ficar só naquela, que saudade de você. Isso mesmo, saudades, Vanusa, saudade de você, telespectador também, para desmistificar essa história do leão, né? Como você bem falou, estávamos falando há pouco sobre isso. As pessoas olham para o valor do imposto e esquecem um pouquinho de olhar para o percentual do imposto. Verdade. Então, o percentual do imposto é um pouquinho sobre a sua renda. Se você ganha pouco, você vai pagar pouco. Se você ganha muito, vai pagar muito. E a ideia é que você não pare, que você ganhe muito para se pagar muito. Verdade. E tem o outro lado também, de que dependendo dos seus investimentos, dependendo do que você faz, você no lugar de pagar vai ganhar. Vai receber. Vai receber. Isso é importante, por isso que a gente fala tanto no quadro Contabilizando sobre essa questão da contabilidade assertiva. Porque se você tem uma contabilidade assertiva, se você tem, Vanusa, um contador que te traz uma elisão fiscal, te traz um planejamento tributário, uma estratégia tributária, uma sacada tributária, traz tudo isso, esse conjunto, ao invés de você pagar, você recebe. Mas é importante desmistificar esse medo, Vanusa. Porque ainda hoje nos deparamos com essa dor latente do contribuinte de não querer prestar contas com o leão, de tentar fazer aquele jeitinho. E eu estava com saudade desse quadro, porque hoje esse quadro, ele até hoje circula na minha recepção e todas as pessoas se identificam. Então, que saudade que eu estava de estar aqui para dizer para você, telespectador, que é simples, que não é complicado. E como a Vanusa traz essa dor de vocês, você tem a dor do telespectador, é muito mais fácil da gente conversar. Com certeza, vira realmente um bate-papo muito gostoso, onde as pessoas entendem perfeitamente. Inclusive, nós temos aqui uma prática dentro do nosso programa, nada contra a tecnologia, que a tecnologia, ela está nas nossas vidas e não sai mais. Porém, a gente precisa colocar o que é bom e o que não é, o que é certo e o que não é, para a gente tornar a nossa vida mais assertiva. E aí, quando isso acontece, a gente fica esperto com muitas coisas. As pessoas estão num costume, Genilson, de só ouvir o que é divulgado, porém não vai atrás para saber se aquilo é verdade, se aquilo é mentira. O que eu costumo dizer, e eu sou eu defendo demais a televisão. Por quê? Porque muitas pessoas enxergam nas redes sociais, mas elas vão tirar as dúvidas delas na TV. Porque é na TV que nós temos os grandes profissionais falando diretamente para você o que você está ouvindo, o que você está vendo. Então se torna algo mais claro, mais declarado. E é por isso que o Genilson faz um trabalho de rede social, faz um trabalho de podcast, faz um trabalho diferenciado nas redes sociais, mas ele está aqui com a gente para poder
realmente avisar para você que está do outro lado que o que é real e o que não é real, o que é verdade e o que não é verdade. E a gente vai falar sobre essa questão desses 5 mil que não sai mais da cabeça das pessoas. Na boca das pessoas é só os 5 mil. 5 mil. 5 mil do quê? Por quê? Para quê? Por quê? Já está circulando, porque quando um projeto vai para a votação, ele já é público, então ele circula. Então esse projeto, ele já está circulando, porque foi protocolado um pedido para aumentar o grau de isenção, vamos pensar assim, a faixa etária de salário e chegar a 5 mil. E aí esse projeto não fala só disso, esse projeto fala também de tributar lucros isentos dos empresários, então ele fala de vários cenários. Mas a rede social, como bem você falou, ela está trazendo aí em massa, como se fosse uma onda gigante, um tsunami de informações que são fake. As pessoas pensam que 5 mil já vale agora para esse imposto de renda, que já foi aprovado, que próximo mês que eu recebo 5 mil não vai ser mais tributado. Calma, gente, ainda é um projeto, precisa ser sancionado e logo depois precisa ser colocado para poder valer, né? Ser publicado valer, e depois começa... Pronto, e se valer já não é para esse ano, para que venha para as mãos das pessoas, mas sim para o próximo ano, para 2027. Ano. Exatamente. Seria. E mais uma vantagem... E olha lá ainda, né? Mais uma vantagem desse programa e desse quadro, telespectador, é que a gente traz a linguagem sua, a sua linguagem. Porque a gente aqui, desde quando começamos, não trazer as linguagens técnicas. Que é tudo que tu queria, né? É tudo que eu queria falar de forma técnica, mas não, a gente vai falar mesmo a linguagem que você entende, a linguagem que é fácil de você compreender para desmistificar esse medo. Vamos lá então. Então, tirou as dúvidas, ficou de boa. Inclusive, essa entrevista você vai acompanhar tanto no meu Instagram também, como vai acompanhar no Instagram do Genilson e também no Sistema Um Dia, através do nosso portal. A gente leva as informações. Se você tem curiosidade, você vai assistir a entrevista, tá bom? Vamos falar das despesas que podem ser deduzidas da declaração. Isso. Nós precisamos entender, nós já falamos lá no primeiro episódio um pouquinho sobre imposto de renda, do prazo que vai do dia 17 até o dia 30, que você precisa reunir a documentação e que você precisa fazer isso de forma assertiva. Mas é importante você entender nesse momento quais são as despesas que eu posso deduzir na declaração. Vamos pra lá? Vamos pra lá. Você gosta, né? Eu gosto. Bora pra cá. Então. Pra ficar à vontade, porque olha, você que tá acompanhando o nosso programa em casa tem que entender quais são as despesas que podem ser deduzidas na declaração. Porque, como a gente falou, a gente entende que as pessoas precisam entender algo que parece que todo ano é novidade. Por incrível que pareça, todos os anos a gente ainda fala sobre a mesma coisa, mas é uma dúvida, por quê, Vanusa? Eles têm medo do leão. Então a gente precisa perder esse medo do leão para poder compreender. Quanto mais a gente falar, eu não quero saber disso, eu não vou saber disso, mais vai se distanciando do leão da legislação. E mais problemas você vai trazendo para a sua vida. Você vai recrutando, é isso mesmo. Será que as pessoas não têm esse trauma todo porque, na verdade, elas querem tanto ficar por fora do assunto que quando vem é uma bola de neve? Essa dor a gente tem observado bastante também. As pessoas têm se afastado um pouco dessa questão de entender, de acessar a legislação, de inclusive ver o nosso quadro. Eu não quero, porque é um problema, problema. E às vezes é a solução. E você tá aí se perdendo nesse emaranhado de declarações, de documentos e de tributos e não está se permitindo entender melhor para que consigam a elisão fiscal. Então vamos lá, fica à vontade. Tá. Nós temos aqui quais são as principais despesas que a gente deduz do imposto de renda. A principal hoje, e que não tem limite para você colocar, é saúde. Tá? A gente traz ela como ponta, por quê? Porque quando a gente fala de educação também é possível, só que ela tem um teto, entende? Então a saúde ela não tem teto, mas o que a gente pede para os contribuintes que vão declarar despesas com saúde? Tenham em mãos, por favor, nota fiscal do médico, o comprovante de pagamento, o exame, aquele procedimento que você realizou, porque hoje a Receita Federal hoje está fiscalizando de forma bem mais assertiva com a inteligência artificial. O que ela está fazendo? Ela está sabendo se o colega não pediu uma nota fiscal para um médico que é colega só para deduzir aquela despesa. Então tem em mãos os comprovantes, tá? Dentro da saúde nós temos as notas fiscais com médicos, com dentistas, exames, planos de saúde, tudo isso você pode inserir. Cuidado com o plano de saúde, Vanusa, telespectador. Por quê? Porque naquele demonstrativo em que você paga do seu filho, da sua mãe, se ela não for sua dependente, você só tem que registrar o seu valor. Não resiste o valor consolidado, que você pode ter problema. Você só Como é que funciona? Peraí, agora eu quero entender. É importante. Por exemplo, plano de saúde, você não paga.
Bom. Quem paga é uma outra pessoa, um exemplo. Sim. Por exemplo, seu plano de saúde é pago pelo seu filho. Seu filho está lá como responsável financeiro. Portanto, quando ele for gerar o demonstrativo vai sair em nome dos dois. Vai sair o nome dele como responsável financeiro, vai dar o valor total e vai trazer o seu nome e o nome dele. Só que na declaração dele, como você não é dependente dele, só vai poder declarar o valor dele. Porque se ele declarar os dois valores que estão dentro do demonstrativo, ele vai criar um problema de malha fiscal. Então, por exemplo, se por exemplo, uma mãe paga e não é ela que é a responsável, aí no caso aí fica complicado. Fica complicado. Se, por exemplo, for o inverso, você pagar o do seu filho, mas o seu filho já tiver renda obrigado a declarar e ele não tem mais até 21 anos, não faz mais faculdade, já tem seus 24 anos, o que acontece? Você não pode ser na sua declaração aquele pagamento, por mais que ocorra a obrigação. Porque na maioria das vezes, por exemplo, tem pais pagando o plano de saúde de filhos que têm 30 anos. Não, porque eu quero contribuir com ele, eu ganho um pouquinho mais, quero ajudar meu filho, mas ele não pode lançar na declaração dele. Não pode lançar despesa de quem não é seu dependente. Porque há uma regra para isso. Há uma regra para isso dizendo quais são os seus dependentes. Filhos até 24 anos, se tiver estudando. Mas se for de menor, sim. Se for menor, sim. É importante a gente falar sobre isso. Se ele é de menor, não trabalha, aí é outra história. Nós vamos trazer um caso aqui só de dependência. Olha, porque que ainda legal. gera muita dúvida isso. Eu tenho um menor pobre que está sobre a minha guarda, mas eu não tenho uma guarda judicial. Eu posso colocar a despesa com saúde e educação? Não. Se você não tem a guarda judicial, não pode. Então, cai na malha fina justamente por causa disso. E ainda assim, você tem na guarda, você ainda é passível da fiscalização e aí você só comprova, mas aí você se livra de uma multa. Agora, nesse caso, se não existe essa história judicial, como é que funciona? Aí não pode deduzir, não pode nem lançar como dependente. Aí se não cai na malha fina. Aí, se não cai na malha fina. Muito interessante. Ainda voltando para aquelas informações, isso. Aí vem a questão da saúde, educação, previdência privada, pensão alimentícia. Então, se você está pagando a pensão alimentícia, um exemplo, você só vai dar a satisfação. E como é que funciona na pensão? Vamos lá. A educação, a gente guarda os comprovantes, é o mais simples, tá tudo ok. Beleza. Mas mesmo que você pague um curso de medicina em 15 mil reais por mês, você só pode deduzir 3.800 por ano. Pronto, não é aquela história do valor total. Não é. Então, por isso que a saúde a gente elenca ali como a principal, porque certo. eu tenho ali sem limites, vamos pensar assim. A educação eu tenho teto. A previdência privada, o teto de até 12%. E quando trata da pensão alimentícia, como você bem perguntou, eu preciso pagar uma pensão alimentícia para minha ex-esposa Vanusa, vamos pensar assim. Eu tenho, ou meu filho, vamos pensar assim, eu tenho que estar com isso registrado na justiça, ou um acordo extrajudicial homologado em cartório, e seja aquele valor certinho para eu colocar na dedução. E ele não tem limite, se eu pagar 100 mil reais por mês, ele também vai ser igual à saúde. Eu não vou ter o limite de dedução. Só que o que acontece, Vanusa? Na maioria das vezes, eu formalizo um contrato com o meu ex-marido, com a minha ex-esposa, com meu filho de um salário mínimo e pago 2 mil. E quero deduzir os 2 mil. Não faça isso, porque se o acordo de vocês está previsto apenas um salário mínimo, você só tem que deduzir o salário mínimo. Pronto, é importante falar sobre isso. Maravilha, agora vamos pro próximo. Como funciona essa declaração pré-preenchida? Bom, o que aconteceu esse ano? O governo lançou o programa em 17 de março e disse assim, eu vou te dar uma declaração pré-preenchida, que é onde ele já colheu todas as informações. Já sabe de? Já sabe de tudo, é aquela mãe lá que a gente já falou. Ele só quer ver o que você vai... Se já foi lá, já viu o teu histórico, é só saber se você vai... apresentar as mesmas informações para validar. Só que o que aconteceu? Eles disseram que eu ainda não vou te informar todas as informações porque eu ainda estou dependendo de alguns bancos. Então, só a partir de 1º de abril que vai ter essa informação completa. Mas o que acontece? Essa versão simplificada é melhor você optar, na verdade, pela pré-preenchida. Por quê? Porque ali já tem umas informações que às vezes você nem tem posse. Uma consulta que você fez para renovar sua carteira junto ao Detran. Isso, se você não tem a nota fiscal, a informação já vai estar ali. Mas essas informações são para você validar. Você precisa ter o recibo, o comprovante de pagamento, a nota fiscal. Porque na maioria das vezes, Vanusa, o contribuinte quer declarar só porque a informação está lá. E se depois aquela empresa retificar a informação... Aí ele não tem o comprovante, ele vai ter o problema.
Então, também é importante nessa declaração pré-preenchida e nas demais, do programa do computador, do programa do smartphone e da pré-preenchida do MIR, que é do meu imposto de renda no site, você precisa decidir sobre a versão simplificada ou completa da declaração. Nós vamos esmiuçar mais isso durante nosso quadro, mas é importante entender que a simplificada, você lança os informes principais rendimentos ali, ele já vai te dar o imposto a pagar ou a restituir e você faz um comparativo com a completa. O que é a completa? A simplificada ele já te dá um desconto, diz qual é o imposto que você tem que pagar, e a completa ele vai perguntar: você tem independente? Você teve despesa? E quais são as despesas? São de dependentes ou são suas? Então, quando eu utilizo o modelo completo, eu tenho ali a viabilidade de reduzir o imposto a pagar. Mas o que acontece? Só acontece dessa forma se você tiver uma contabilidade assertiva, porque vai ter que decidir entre o simplificado e o completo, porque é o resumo do imposto a pagar. E também você precisa ter essa intimidade com a contabilidade. Você precisa falar tudo para o seu contador, porque se você não falar, como que ele vai escolher o modelo? Pronto, quando você fala assim, é importante a gente falar assim. De repente, um exemplo, você está recebendo um valor X e você tem os recibos e vice-versa. Então, as duas pessoas têm o mesmo valor e vão declarar o mesmo valor porque aquilo é real. Sim. Se o seu contador está por dentro disso, mesmo assim ainda precisa dessa declaração? Ainda precisa dessa declaração. Assinado pelos dois. Assinado pelos dois e assim, é importante que a versão é o que vai definir. É você apresentar os recibos, os documentos que você tem, que nós já conversamos lá no ano passado, que esse imposto de renda não é só nesse período, ele tem que ser o ano todo, onde você reúne toda a documentação para esse momento só fazer o ajuste. Então, nesse momento de apresentar as documentações, é que você vai escolher qual modelo, o seu contador ou você, se você já faz de forma assertiva. Mas eu sempre indico um profissional da contabilidade habilitado, tá? E o que influencia no valor da declaração, na restituição? Todas as pessoas que declaram imposto de renda querem receber. Só que quem recebe, Vanusa, é só quem já pagou durante o ano. O imposto tem que estar retido para a gente poder restituir. Entendeu? Então, o modelo da declaração sim influencia no valor da sua restituição se você tiver valor a restituir. Que dependendo da análise simplificada ou completa, você vai ter mais ou menos impostos a restituir, tá bom? E os cuidados, né, Vanusa? Todo mundo tem que tomar. Todos os cuidados. Todos os cuidados, né? Porque muitas vezes você não tem noção. Por exemplo, todo mundo deixa tudo para a última hora. Qual seria a dica de quem vai fazer essa declaração? O que você tem para falar? As pessoas sempre esperam o último momento. O certo seria já estar com toda essa documentação de agora. Sim, o certo já era estar montando, reunindo essa documentação. Mas agora, nesse momento, o que você vai fazer? Imediatamente procurar o seu contador e entregar toda a documentação que você tem. Não espere para chegar dia 15 de abril, o prazo vai até 30 de maio. Então, não espera o tempo estourar. Muito bom. E a gente chama atenção para aquelas pessoas também do MEI, né? Sim. Porque as pessoas muitas vezes não têm noção como é. Porque às vezes, não preciso de um contador. É sempre bom ter um contador, né? É sempre bom, porque se você tem um rendimento total de 81 mil, somente 32% desse faturamento da sua empresa ele é isento. O restante é tributado. E tem gente que já passou, né? Já passou. E se passou, aí você precisa ser desenquadrado do MEI. Nós podemos até trazer um programa. Vamos falar sobre isso? Vamos. Eu acho muito importante falar sobre isso, porque o que acontece? Tem pessoas que colocaram na cabeça, não preciso de um contador. Mas por quê? Porque estão pensando pequeno. E se você quer crescer mais com a sua empresa, você tem que estar por dentro desse assunto. Sim, e entender que o MEI é uma situação transitória. Não é para você permanecer MEI. Sim. Muito bom. Vamos falar sobre esse assunto? Vamos sim. Vamos marcar um dia para falar muito sobre bom. isso. Só lembrando, gente, que a gente está iniciando esse bate-papo para que você possa entender como o imposto de renda funciona. E nós vamos estar destrinchando aqui no programa, se aprofundando mais e mais, porque se é algo que o Genilson faz questão, é que você não se torne inimigo do leão. E eu queria, Genilson, que você deixasse bem claro para as pessoas, comecem a se organizar com essas documentações, né? Tem gente que não sabe onde é que está documento X, colocou de qualquer jeito no lugar. É preparar mesmo uma planilha, é preparar tudo bonitinho ali, organizado, para não ter dor de cabeça. Preparar uma planilha, reunir os documentos, é sobre também, se não tem afinidade com a planilha,
Pegue o papel e a caneta, faça os 4 riscos de uma planilha e vá colocando data, o que foi pago, valor e reunindo a documentação. Coloca tudo numa pasta. Sim. No final, deu 17 de março, você já era para estar na porta do seu contador dizendo: estou aqui para prestar contas com o Leão. O que acontece hoje na Contagem? Nós temos vários clientes. É incrível a demanda desse ano para o início, porque as pessoas já estão preparadas. Então, quando você tem realmente uma contabilidade assertiva, você se prepara, você não tem medo. Agora, vamos ser sinceros, contabilizando também veio com tudo, ajudou muitas pessoas a se organizar. Sim. Eu acredito que o Contabilizando mudou muita coisa na mente das pessoas. Era um quadro que não existia, tá? De forma tão clara, e que o Genilson veio descomplicando tudo e colocando as pessoas para se organizar. Foi um ano inteiro que você teve para chegar nesse ano de 2025, sabendo que o Leão realmente não é esse bicho-papão quando você se organiza. E aí, às vezes você vai para uma consulta, vai para um atendimento, faz uma compra ali, que você vai poder se dar muito bem em dar satisfação dela e você coloca ela de lado. Às vezes você não se dá conta que aquela consulta de renovação da CNH, ela vai ser capaz de diminuir o teu imposto a pagar. Vamos falar de uma coisa que eu queria chamar a atenção, viu, Lorena, para esse imposto de renda, que eu acho muito importante. Por exemplo, você paga um valor a mais, por exemplo, no plano de saúde. Hoje, com o mundo da psicologia, com essa história do plano, você tem ali o plano que você paga e a coparticipação. Você acaba pagando, digamos, por uma consulta de psicólogo, 40, 50 reais a mais, seja lá, eu não sei qual é o valor. Como é que funciona na hora da declaração? Na hora da declaração, o demonstrativo já vai trazer isso, tá? Tem que ficar esperto você com pagou isso, né? na mensalidade e a coparticipação. E é interessante você pegar esse consolidado e conferir, tá? Porque se você não conferir, né? O plano de saúde é passível de falhas também. Porque você vai ter 4 consultas que você vai fazer. Naquele momento, você precisa saber se ali aquelas consultas que você fez e aquela coparticipação, se ela realmente foi comunicada como você foi para o psicólogo. Se você foi 4 vezes dentro do mês e você fez pagou essa coparticipação, ela tem que estar constando lá. Se não é problema. Parece que a gente tem pergunta aqui. Peraí. Vamos lá. Como guardar as notas durante um ano se os papéis de hoje se apagam tão facilmente? Tem papel que se apaga da noite para o dia. E outra, situações difíceis. Muitas vezes o que está falando lá no mundo tecnológico, às vezes não bate também, né? E aí isso é sério. Isso é sério. Isso quando você fala não bate, justamente porque a informação que a empresa mandou não bate com o que você tem lá impresso. E você precisa guardar. Se o papel for de difícil dificuldade de manuseio, que é leve, que você sabe que vai ter aquela tintura prejudicada, então o que acontece? Tira uma cópia e guarda, se ainda for adepto a essa modalidade. Mas o ideal hoje, através do nosso smartphone, escanear em PDF e criar uma pasta na nuvem, que a gente chama. Mas se você não faz isso, mande para o seu e-mail. Cria uma pastazinha no seu e-mail, imposto de renda, e tudo que vai chegando, vai jogando ali dentro. Mas se não, tire a cópia. Tire a cópia. Se é adepto ainda a guardar dinheiro embaixo do colchão, faça igual as notas. Pegue as notas fiscais e jogue embaixo ali do colchão. Tá bom? Tá dado o recado. E mesmo que você esteja ali com a tua conta que apagou, se você pagou, aquele papelzinho do comprovante não apaga, não. Ele tá ali para comprovar que foi pago. A fatura que foi paga, precisa ver se a empresa ainda existe, que você pode recuperar. Sim. Mas o ideal mesmo é você se manter com o documento com a integridade. E ainda, Vanusa, não só por um ano, tá? Por 5 anos, porque você pode sim ser fiscalizado pela Receita Federal. Verdade, pela Receita Federal. Então fique atento, viu? 1 ano talvez para as empresas, né? 1 ano pra gente declarar. Pra estarmos aqui apresentando primeiro pro contador para ele fazer a declaração. É porque tem muita gente que, para as empresas que foram as que cobraram, muitas vezes, aqueles documentos ali em 1 ano, você fica com ele guardadinho e provavelmente, mas presta atenção, é o imposto de renda que nós estamos falando. Então tem que abrir os olhos, não é isso? É verdade.